Vou passar aqui bem resumido para vocês sobre calor sensível, calor latente e curva de aquecimento, tá? Que são os assuntos que a gente está estudando. Então, quando o objeto recebe calor, tá? Uma coisa que pode acontecer é ele usar esse calor para aumentar a própria temperatura. Então, quando esse calor causa aumento na temperatura do objeto, ele tem o que a gente chama de calor sensível. E o quanto ele vai aquecer depende do material que ele é feito. Então, cada material ele tem uma característica que a gente chama de calor específico. Então, o calor específico é uma propriedade do material que diz o quanto ele aquece quando recebe calor. Então, tem materiais que quando ele recebe ali 5 calorias de energia térmica, ele aquece um certo tanto. Um material diferente, recebendo a mesma quantidade de energia, pode aquecer mais ou menos. Então, o calor específico é a propriedade do material que vai dizer pra gente o quanto que ele aquece quando recebe calor. Ou o quanto de energia que ele libera quando ele esfria. Então, a gente tem aqui a forma do calor sensível, que é a massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. E as unidades de medida que eu coloquei aqui, né, que aparecem bastante, é o calor sensível em caloria, massa em grama, variação de temperatura em graus Celsius. E é o calor específico de caloria por grama vezes graus Celsius. Então, na hora de você resolver o exercício, pode aparecer outras unidades de medida. O que você tem que tomar cuidado é ver se a unidade do calor específico é compatível com a unidade das outras coisas. Então, se a parte de cima aqui a primeira coisa que aparece na unidade de calor específico é caloria, então o seu calor tem que estar em caloria. Aqui pode estar em joule também. Se aqui tiver em joule e aqui também tiver joule, tudo certo, só botar na fórmula e fazer a conta. Agora, se aqui tiver joule e aqui tiver caloria, ou o contrário, aí você tem que mudar a unidade de alguma coisa antes de fazer a conta. É a mesma coisa com a massa. Aqui está em gramas. Então, isso aqui está em gramas. O calor específico é caloria por grama vezes graus Celsius. Então, a unidade que está aqui tem que ser igual a que aparece aqui. Se um tiver grama, outro tiver quilograma, aí tem que mudar a unidade de alguma coisa antes de fazer o cálculo. Né? E a versão de temperatura em graus Celsius, mesma ideia. Né? A unidade que aparece aqui tem que ser a mesma que aparece aqui. Se tiver diferente, você muda a unidade de temperatura. Então, essa aqui é a relação entre o calor que o objeto recebe, ou perde, né? A massa dele, o calor específico do material que ele é feito, e a variação de temperatura que ele sofre. Né? Então, se ele recebe uma certa quantidade de calor, essa variação de temperatura, né, o quanto ele aquece, vai ter um valor positivo. Se ele perder calor, isso aqui vai ter um valor negativo. O calor latente que a gente está vendo agora, né, é o seguinte: o objeto, quando recebe calor, é um gelo, né, gelo a 0 graus Celsius, gelo a menos 5 graus Celsius. Né, então, ele vai aquecendo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Né. Depois que ele recebe mais calor, que chegou em 0 graus Celsius, esse gelo, ele não vai automaticamente derreter e começar a aquecer. Né. Ele precisa receber mais calor só para mudar o estado físico dele. Então, o calor latente é esse calor que faz com que o objeto mude o estado físico dele. Né. E também o quanto de energia que ele precisa para isso acontecer depende da substância de que ele é feito. Né. Então, a fórmula aqui, ó, o calor latente é a massa do objeto vezes o calor latente do material de que ele é feito. Né. Então, a massa tem a ver com o objeto, a massa que aquele objeto tem, né, a quantidade de matéria que você tem ali, e o calor latente vai depender da substância. E cada substância tem dois calores latentes diferentes, né, de fusão e de vaporização. Então, o calor latente de fusão ele tem a ver com quanta energia o objeto precisa absorver para passar do estado sólido para o líquido, ou com quanta energia ele libera quando passa do líquido para o sólido. E de vaporização é entre o líquido e o gasoso. Então, ele vai dizer para você quanta energia precisa receber para passar do líquido para o gasoso, né, ou quanta energia ele libera quando passa do gasoso para o líquido. Então, a unidade do calor, coloquei de novo caloria, massa em gramas, calor latente é medido em caloria por grama. Né. E aí a regra da unidade de medida é a mesma do que eu falei para calor sensível. Né. Essa unidade aqui precisa ser igual a essa, e essa unidade precisa ser igual a essa. Então aqui pode ser joule no lugar de caloria. Né. Se nos dois tiver a mesma unidade, tudo certo. E a massa também. Se nos dois tiver quilograma, não tem problema. Né. Só não pode misturar quilograma com grama, ou caloria com joule. E curva de aquecimento é onde você junta essas duas coisas. Então é um gráfico que mostra para você o que acontece com o objeto quando ele recebe calor. Então eu fiz aqui um exemplo, tá? Inclusive eu fiz proporcional, de o que acontece quando você tem 10 gramas de gelo, né, a menos 30 graus Celsius, e que ele vai recebendo calor.
Então a situação inicial é nesse ponto aqui, ó. Ele não recebeu nenhum calor ainda, você só o seu gelo a menos 30 graus Celsius. Conforme esse gelo vai recebendo calor, né, então aqui é a quantidade de calor que ele está recebendo, aqui é a temperatura dele. Então, conforme vai recebendo calor, a temperatura vai aumentando, né, até chegar aqui em 0 graus Celsius. Quando ele chega em 0, então aqui a gente tinha calor sensível, né, calor que fazia aumentar a temperatura. Quando ele chega aqui, em vez de aumentar a temperatura, ele vai mudar o estado físico. Então ele está absorvendo calor, né, para passar do estado sólido para o líquido. Então aqui a gente tem o gelo derretendo, então aqui tem calor latente sendo absorvido. Aí nesse ponto aqui, que é onde tem a dobra, né, dessa quina, é quando todo o gelo derreteu. Então aqui você tem água a 0 graus Celsius. Tá? Então aqui eu tinha gelo a 0 graus Celsius, aqui eu tenho água a 0 graus Celsius, que recebeu mais calor, né? E aqui no meio eu tinha mistura dos dois, tá? Mistura de gelo a 0 graus Celsius com água a 0 graus Celsius. Agora que todo o gelo derreteu, conforme você for recebendo calor, né, a temperatura vai aumentando. Então aqui eu tinha água a 0 graus Celsius e agora a água está aquecendo. Então vai recebendo calor, vai aquecendo, até chegar aqui na temperatura de 100 graus Celsius. Então a 100 graus Celsius a água evapora. Então vai começar a absorver calor de volta na forma de calor latente. Então quando está subindo aqui, calor sensível. Então aqui eu tinha calor sensível sendo absorvido pela água para aumentar a temperatura. Aqui eu vou ter calor latente sendo absorvido pela água para mudar o estado físico do líquido para o gasoso. Né? Então aqui a gente já pode observar nesse gráfico também, ó, a quantidade de calor que precisa absorver para passar do sólido para o líquido é bem menor que a quantidade para passar do líquido para o gasoso. Tá? Isso aqui é proporcional para a gente ter essa percepção. Então aqui a água está passando do líquido para o gasoso, absorvendo energia. Quando chega aqui, toda a água que eu tinha a 100 graus Celsius, né, virou vapor de água a 100 graus Celsius. E aí depois que todo o vapor virou, toda a água virou vapor a 100 graus Celsius, conforme foi recebendo mais energia, agora a gente vai ter um vapor cada vez mais quente. Tá? Então é basicamente isso que acontece numa curva de aquecimento. Então você tem que saber tirar algumas informações daqui. Por exemplo, a temperatura que acontece a fusão, né, ou a solidificação, ou a evaporação e a condensação. Então, se você for seguindo o gráfico daqui para cá, a gente está vendo ele receber calor, né, para passar para aquecer, ou para passar do sólido para o líquido, para passar do líquido para o gasoso. Então a gente pode seguir isso aqui no sentido contrário, para ver quanto calor ele libera, quando ele esfria, quando passa do gasoso para o líquido, quando passa do líquido para o sólido. Então é importante saber tirar informações desse gráfico aqui. Então, o resumo do resumo é isso.